Que delícia começar o encontro ao som de César Menotti e Fabiano. Bom dia! Bom dia! Obrigada, bom dia para todos vocês aqui, para você aí do outro lado da telinha. Hoje, além de fazer nossa trilha sonora, vão participar aqui do nosso papo também. Hoje com a gente o ator Marcelo Melo Júnior, a atriz Michele Martins, Shirley de A Força de Querer, meus parceiros, poeta Fabrício Carpinejar. Bom dia, Fátima. E Laí Renova. Bom dia, gente. Bom dia. Olha, nós também estamos recebendo aqui hoje o Rodrigo Mendes. O Rodrigo foi protagonista de uma campanha da Globo chamada Movido pelo Respeito. Essa campanha recebeu o Leão de Prata, agora em junho, em Cannes, na categoria Inovação. O que tem de muito especial nessa campanha é que o Rodrigo, ele ficou tetraplégico durante uma tentativa de assalto em que ele foi baleado. E mesmo depois disso tudo, ele conseguiu, graças a esse trabalho, pilotar um carro de corrida. Foi uma experiência inédita no mundo e exatamente por isso ela foi premiada. Vamos acompanhar como foi a campanha, que aí a gente vai conversar com ele sobre o que ele sentiu ao pilotar esse carro. Vamos ver. A Fórmula 1 marcou muito a minha infância. As corridas aos domingos, os grandes pilotos, aquela emoção toda. E agora estou eu aqui, me preparando para pilotar um carro de corrida. Gato, você tá brincando. Olha isso. A largura do pneu. Nossa. Olha o tamanho. Esse capacete é o seu volante. Ele capta suas ondas cerebrais e traduz em comandos para a direção do carro. Direita, esquerda. Acelera. Uau! Você está pronto, Rodrigo? Ah, sério, gente. Caramba. Parabéns, Rodrigo. Você é a primeira pessoa a pilotar um carro de corrida com a mente. O que vai colocar as pessoas em condição de igualdade é o respeito às diferenças, é a sua atitude. Rodrigo, para nós é sempre emocionante cada vez que eu assisto. Eu imagino para você que conseguiu movimentar aquele carro usando a sua atividade cerebral, a força do seu pensamento e do treinamento que foi feito para isso. Você imagina, fazia 27 anos que eu não guiava e aí surgiu esse convite. No fundo, era uma experiência, a gente não tinha certeza se daria certo e o desafio era conseguir treinar, né, 3 pensamentos que pudessem ser reconhecidos pelo computador e com isso permitir que eu tivesse o controle do carro. Na verdade, quando você imaginava seguir em frente, você tinha um pensamento. Quando você imaginava ir para a direita, um outro, e para a esquerda, um terceiro. A gente usou um sistema que foi criado para videogame e ele reconhece padrões do pensamento. Então, meu grande trabalho ali era conseguir definir 3 pensamentos que fossem percebidos pelo computador e com isso eu tivesse a condição de acelerar e virar para a direita e para a esquerda. Agora, em tudo isso que você viveu, muito mais difícil do que dirigir, do que pilotar certamente, o que você acha mais difícil numa deficiência de superar? O que é mais complicado? Você sabe que as pessoas ainda têm um olhar muito focado naquilo que é o impedimento, né? Naquilo que a pessoa não pode fazer. E no fundo, a gente tem discutido muito a importância da gente olhar para aquilo que a pessoa tem de competência, para aquilo que ela tem de potencial. E também observar o que está ao redor da pessoa, que são as barreiras. Então tem um papel coletivo de todo mundo de buscar reduzir esses obstáculos, né, que estão na arquitetura, estão nos meios de comunicação. Então, acima de tudo, na nossa atitude, Fátima, nos nossos preconceitos, na forma como a gente aprendeu a discriminar e a excluir como se isso fosse natural. Então, acho que a principal mensagem é olhar para aquilo que a pessoa tem de potencial e o que ela pode fazer de melhor. Eu acho que, na verdade, então, o que a campanha pede e fala é que a gente enxergue
a capacidade que existe em cada pessoa que tenha a sua deficiência. Mas o que cada um tem de capacidade, né? Não, exatamente, não limitar as pessoas pelas próprias limitações dela. Então, assim, você vê que uma pessoa é capaz de pilotar um carro com a força da mente, então muitas outras podem fazer o que desejar dessa vida. E é realmente isso, você não tem o preconceito, muito pelo contrário. Você incentivar, você ajudar, você motivar. Acho que isso vai uma soma muito mais positiva do que você virar e dizer, não, você não consegue, você não pode. Michele, acho que também, quanto mais a gente vai vendo exemplos assim, quanto mais a gente vai vendo essas pessoas com algum tipo de deficiência na rua atuando, a gente também vai percebendo o quanto elas são capazes, né? Porque senão elas ficam escondidas e invisíveis. Exatamente, é você não se colocar numa posição de que você não pode. Você pode sim, né? Existe todo um preparo para isso, mas a pessoa ela pode o que ela quiser. Né? A gente não pode se colocar numa situação de que a gente não vai conseguir porque a gente está limitado. E isso, na verdade, é para qualquer pessoa, né? Claro. Isso que está dizendo não é uma coisa que diz respeito só a quem tem algum tipo de deficiência. Se a gente, qualquer um na vida, achar que não vai conseguir alguma coisa, não vai mesmo. Né? Não vai conseguir. A gente ser acessível às mudanças também. Né? Isso, o Carpi fala muito legal sobre a diferença nessa campanha entre o que é tolerância e o que é respeito, né? Que tem uma diferença, parece sutil, mas tem uma diferença. E eu acho principalmente nunca subestimar. Eu já tô com medo do olhar dele com a força da mente dele. Tem mais de 3. Eu acho que tolerância é tu, de uma certa forma, tu faz de acordo com a reação. Respeito não. Respeito, tu é gentil qualquer que seja a reação. Ou seja, tu não depende do outro. Porque a gentileza, eu mereço ser gentil. Não é o outro que me dá isso. Eu vou continuar sendo gentil. Então eu acho que tem isso, essa sensibilidade de notar que tu não tem que ser reativo. Se outra pessoa for grosseira contigo, for limitada contigo, tu não vai ser. Porque a gentileza está em ti. Não está na outra pessoa. Vocês ficaram aqui, eu quero que vocês venham para cá participar da nossa conversa. Vem, César, vem, Fabiana. Exatamente, para a gente continuar conhecendo, porque é um projeto muito... A gente está aqui com um telão em que a gente vai ser possível a gente mostrar um pouco mais. E a gente está com o Luiz Gabriel, que é supervisor executivo de pesquisa e desenvolvimento. É muito importante a gente destacar, que é quem trabalhou com toda a equipe nesse projeto, né? Está todo mundo aqui muito orgulhoso de tudo isso, que não é algo mágico, não é uma questão de ler pensamento, né, Luiz? Não é isso. Isso é muito importante ser dito. A gente não lê o pensamento propriamente dito, a gente não sabe o que o Rodrigo está pensando, mas o capacete, a gente detecta qual é a atividade cerebral que ele tem durante o treinamento. Então ele treinou os 3 comandos, como ele disse, e depois ele reproduziu isso durante a corrida. Quando a gente detectava o comando para a esquerda, direita e frente, a gente comandava o carro dessa forma. Mas aí você disse que ele treinou os 3 comandos. Como é que você fez para treinar esses comandos? Usando o cérebro, a força do cérebro. No primeiro momento eu tentei pensar exatamente naquelas ações, né? Pensar em acelerar, em virar para a direita e para a esquerda, mas o computador não estava conseguindo reconhecer cada pensamento. E aí, por acaso, eu estava lendo um livro na época sobre neurociência e o autor explicava que quando você explora diferentes sentidos, né? Audição, paladar, etc., você ativa áreas diferentes do cérebro. Aí eu imaginei que isso talvez pudesse ajudar no processo, e aí eu tentei usar sentidos diferentes. Para acelerar, eu acabei usando a visão, eu mentalizava a comemoração de um gol. Para virar para a direita, eu imaginava que eu estava comendo algo prazeroso, ou seja, paladar. Legal. E para virar para a esquerda, eu usava o tato. Eu imaginava que eu estava andando de bicicleta, estava segurando o guidão de uma bicicleta. Quer dizer, que eram mensagens muito claras mandadas para o cérebro, o que mostra que a gente tem assim, uma capacidade infinita que a gente não pode nem imaginar onde a gente pode chegar. E nem menosprezar, né? Imagina, esse capacete pode salvar relacionamentos. A minha mulher recebendo um capacete desse, colocando em mim, tô ferrado. Não, ele está colocando ali o capacete que vai fazer com que ele brinque de autorama, e eu vou colocar o capacete que poderia fazer com que eu dirigisse, pilotasse o carro. Só que eu não fiz esse treinamento, não vou virar para a direita e para a esquerda, não. Vou acelerar bem firme. Vai só acelerar. Vou acelerar. Vai pensar em quê para acelerar? Olha, eles me deram uma dica, que tinha que ser algo que eu conseguisse me concentrar, porque a gente está num programa ao vivo. E a gente treinou ali rapidinho, eu imaginando que eu estava martelando um prego, algo que eu nunca fiz. Mas que eu pensei bastante nessa martelada e eu pensei em acelerar muito até a hora que eu martelaria o meu próprio dedo. Mas eu vou martelando bem rapidinho para ver se o carro vai andar. Vamos lá, e eu vou tentando aqui. Para onde eu vou?
Ficou aqui perto. Agora é a Fátima que vai martelar, né? Vou tentar. Porque na hora que você põe a primeira vez dentro, você está com o estúdio vazio, você, né? É diferente, né? Você não está no ar para milhões de pessoas, então você fica, né? Todo nervosismo, né? Exatamente. Claro, a pressão, né? Me diga só... Não, eu fico imaginando, não é o pensar no que você tem que objetivar, é tentar esquecer as coisas ao redor. É o mais difícil agora. E focar. A concentração. Eu tô aqui tentando mexer aquele carro e nem tô com capacete. Pode ir? Nesse momento eu estou pensando exatamente na martelada. Você tá boa de martelo, viu, Fátima? Tô com medo de martelar o dedo. Não, tá indo bem. Trocar o carro. Então, na verdade, a única coisa que eu estou usando para tentar movimentar esse carro é acelerar, me distrair, ele diminui. Quer dizer, a Fátima só tá acelerando aí, né? Também, foi só um comando. As curvas vocês estão fazendo. Nós estamos fazendo. Que na verdade foi como vocês começaram. Ainda colocaram um novo recorde. Teve recorde de tudo. Obrigada. Não, é muito impressionante o que a gente sente nessa hora, porque é uma incompreensão. Você não entende como é que aquilo está funcionando realmente, né? É muito difícil, mas é muito, muito impressionante. Quer dizer, o que isso pode, por exemplo, para onde isso pode evoluir, para onde isso pode caminhar? Existem muitas linhas de pesquisa que levam para a acessibilidade, né? Que tentam minimizar, né, essa distância que talvez a deficiência coloque, mas ela traz para mais perto. Então, hoje a gente já vê esse capacete, por exemplo, já existem iniciativas para controlar uma cadeira de rodas. Eu pensei nisso, se poderia ser possível futuramente controlar a própria cadeira, o que é bem interessante. Ou até funcionalidades da casa. Estava conversando com uma médica, até a gente pode pensar numa prótese, né, de braço, por exemplo. Sim. Tem várias perspectivas aí. Não, isso que você falou, teve uma reportagem no Bom Dia Brasil do Felipe Santana que mostrava exatamente uma experiência também com o uso de atividade cerebral, não sei se exatamente em que grau de semelhança com o que vocês estão desenvolvendo aqui, mas que ele conseguia ativar pela primeira vez também no mundo um braço. Como a gente até separou um trecho, curioso você falar, porque a gente separou um trecho porque tem realmente alguma semelhança. Vamos ver. Depois de 9 anos paralisado, Bill levou um copo à boca e bebeu. Ele perdeu todos os movimentos do ombro para baixo depois de um acidente de bicicleta. Para tentar ser mais independente, o Bill se voluntariou para fazer parte da pesquisa. Os cientistas implantaram no cérebro de Bill 2 microeletrodos menores que meio grão de feijão, numa área chamada de córtex motor primário. Esses eletrodos gravam a atividade cerebral em alta resolução e depois mandam as informações para um computador. A máquina interpreta que tipo de onda cerebral corresponde a cada parte do corpo de Bill e a que movimento ele quer fazer. E aí manda os estímulos para o braço e para a mão, porque dentro dos músculos também foram implantados eletrodos. Ou seja, Bill colocou o copo na boca com a força do próprio pensamento. Quer dizer, um pouco do que você falou, né? Uma prótese que permitiu um movimento que é diferente do movimento de acelerar, mas que é um outro tipo de trabalho que pode ser desenvolvido depois disso, né? Claro. E a gente pode pensar em várias possibilidades dentro de uma casa, né? Você comandar os eletrodomésticos, os equipamentos, ter uma autonomia. Abrir torneira, né? As tarefas do dia a dia. Pois né? Pois é. Chamar mais uma pessoa aqui que faz... O Rodrigo é uma referência quando a gente fala em discussão de inclusão. Ele criou um instituto em que ele prepara não só alunos, né, Rodrigo, mas também professores, qualifica professores, porque a inclusão precisa de pessoas qualificadas que possam atender essas crianças.
Vou chamar para cá para conversar com a gente a Alessandra. Vem cá, Alessandra. Pode vir com os meninos, pode vir com a Clarice e com o Léo. A Alessandra, eu vou pegar o livro que ela escreveu. A Alessandra escreveu um livro para falar sobre a relação dela com a Clarice, que nasceu com Down. E você só soube no dia do nascimento, né? Nenhum exame anterior apareceu nenhum tipo de síndrome, nada. Foi uma surpresa. Foi tudo maravilhoso, perfeito, parto normal, lindo. Foi uma surpresa. Olha só, e ela escreveu assim, as aventuras de uma criança Down nadinha. E eu acho que ela é isso mesmo, pelo que a gente já começou a perceber. E eu sinto que vocês dois acreditam muito na escola inclusiva, mas que não é fácil. Você teve muita dificuldade para conseguir incluir a Clarice numa escola. Sim, eu me sinto orgulhosa, inclusive, de representar essa comunidade de famílias que passam muito mais do que eu passei. Na verdade, a gente teve até uma relação relativamente fácil, porque o que a gente ouve de histórias são muito tristes, desumanas até. De tudo, de educador, de direção, de colegas de turma, de tudo. Então, a gente teve uma história muito bonita e eu quis compartilhar essa história. Vamos conhecer um pouquinho, eu fiz um resuminho do livro para que você conheça um pouquinho mais da história dessa família. Vamos ver. Olá, eu sou a Clarice. Sou uma garotinha muito especial. Sou feliz e adoro fazer amigos. Tenho um irmão, o Léo. Eu adoro ficar olhando para ele, aprendendo muitas coisas novas. A gente às vezes briga, mas eu adoro ele. Adoro ir para creche, para praia, teatro, aproveito cada momento. No parquinho aprendi com o papai a subir no trepa-trepa e no escorrega de criança grande. Mas meu brinquedo preferido é o balanço. Na aula de capoeira posso jogar minhas pernas para o alto como gosto de fazer. Faço estrela, me abaixo para o amigo passar a perna por cima de mim, danço. A minha aula preferida é a de balé. Mamãe diz que eu tenho um brilho especial nos olhos quando é dia de balé. Adoro colocar a roupa, a meia, a sapatilha, fazer pose de bailarina com a mão na cintura e na pontinha dos pés. Só não gosto de prender os cabelos. Atividades iguais às de qualquer criança, né? Coisa linda. A gente quis mostrar as aventuras de uma criança downadinha. Na verdade, é a aventura da vida. Porque a gente, primeiro, você já bate com a possibilidade de aborto. Quem às vezes sabe que a criança vai ter alguma deficiência, aborta. Ou quando nasce, não a recebe com esse amor. Ou não a aceita. Então, a gente viu muitas histórias de não aceitação dentro da própria família. Não é só na escola, não é só na sociedade de forma geral, mas é na família. Né? E a gente também, como mãe, internamente, a gente também tem que vencer as nossas questões, as nossas inseguranças. Aquela pergunta de por que comigo, por que na minha família? Ou por que não eu, né? Também tem isso, por que não eu, né? E aí a gente foi aprendendo, foi conhecendo, não era o meu universo. Quando ela chegou para mim, ela me mostrou o mundo, para mim, ela me mostrou o mundo real. É aquele mundo que não é um mundo de aparências, é aquele mundo que é um mundo do sentimento, do coração, do amor incondicional. E a gente foi aprendendo. E aí o Léo também chegou como um grande professor mesmo para ela. Então, tudo que o Léo fazia, a Clarice fazia também. Então a gente foi... Ela vai aprendendo muita coisa com ele também. Deixa eu ver. O que vocês gostam de fazer juntos? Isso, ajuda com o microfone, Clarice. Ir pra praia e ir pra piscina. E você? O que você gosta de fazer juntos? Praia e piscina. Praia e piscina. E dançar? Balé. Você gosta? Muito? Sim, muito. E de passar batom? Sim. Tô vendo. Tem um batom aí bem vermelho, né? Você gosta de batom? Gosta, né? Tá com vergonha? Não. Não, nem pouco. Prender cabelo não, né? Prender cabelo não. Prender cabelo não. Quando a gente se depara com uma situação na vida que vem realmente contrária àquilo que a gente esperava ou que a gente está acostumado, tem um conselho bíblico que diz que é para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu acho que vem exatamente de encontro a isso, para a gente pensar nas possibilidades, não nas impossibilidades. É verdade. É verdade. E são inúmeras, né? É uma forma de que você certamente usou para você, de pensar no que você iria fazer com a sua vida, não no que você não ia mais fazer na sua vida. Canalizar energia para aquilo que a gente tem de possibilidade, independentemente do que surgiu, de um eventual impedimento, né?
E falando sobre educação, Fátima, acho que além da participação da família, que é muito importante, e outros elementos, como o próprio diretor da escola, né, assumir essa responsabilidade, a gente tem falado muito o quanto a equipe pedagógica, né, ela é decisiva no sentido de mudar a realidade da escola e garantir que todos participem. Então, um primeiro passo é a gente se desprender do modelo de ensino convencional, ultrapassado, naquele formato de aula monólogo, onde o professor fala por 50 minutos e espera que todos aprendam no mesmo ritmo, no mesmo tempo e no mesmo espaço. Isso não faz mais sentido. Não faz mais sentido mesmo que você não tenha uma criança com Down, mesmo que você não tenha uma criança com paralisia cerebral, mesmo que você não tenha nada, porque não faz mais sentido. As crianças não estão mais nesse espírito de ficarem sentadas 50 minutos olhando alguém falar. Exatamente. E esse formato vai formando repetidores de ideias. Não ensina as crianças a pensarem, a debaterem, a criarem opiniões próprias, né? É verdade. E o que a gente tem observado nas boas práticas ao redor do mundo são equipes que investem tempo planejando as aulas, né? Pensando em como garantir a acessibilidade dos conteúdos, e aí não usar só a lousa e o livro impresso, né? Usar vídeos, imagens, conteúdos da internet, coisas que facilitam para todos o aprendizado. E acho que mais importante, vocês estavam comentando um pouquinho da expectativa, né? O professor, quando ele deposita, quando ele aposta no potencial do aluno, né? Quando ele alimenta altas expectativas, ele se torna um catalisador de um futuro próspero. Então, acho que é fundamental a gente enxergar o aluno, hoje em dia, não mais como alguém que está lá passivamente recebendo, né, conteúdos, mas alguém que pode ser um pesquisador, alguém que pode ser um solucionador de problemas. A gente tem um projeto grande com a Unicef, no Brasil todo, a gente estimula os professores a repensarem a educação física, né, tentando incluir todos os alunos. E os projetos mais interessantes que eu vi, normalmente envolvem os próprios estudantes para que eles, juntos, repensem, criem algo que eles gostariam de fazer. Criem novas regras, né, novos recursos, e a gente tem uma biblioteca enorme já de práticas, quem quiser conhecer, de atletismo, tênis, capoeira, inúmeras modalidades da educação física, onde todos participam, né, garantindo esse espaço de aprendizado coletivo. Cada vez que você fala, eu penso mais que você fala para todos e não para quem tem algum tipo de deficiência. Porque tudo que você fala, você tem filho, você teve certamente um professor que apostou em você e que fez toda a diferença na sua vida. Sim, não, com certeza. Você ter essa paciência, você ter essa cumplicidade. Eu fiquei pensando aqui, falando sobre essas coisas, que às vezes as limitações não vêm do que a gente não pode fazer, e sim do que a gente acaba se bloqueando. Porque quando você se supera, quando você faz uma coisa, fala, puxa, eu não sabia que eu era capaz de conseguir, eu não sabia que eu era capaz de fazer dessa maneira, simplesmente porque em algum momento você se limitou, você se autobloqueou. Agora, quando você se permite, que você enfrenta, é tanto uma pessoa que tem problemas físicos, quanto pessoas que são normais, que você automaticamente, você vira aquilo para você e fala, não, eu não posso, eu não consigo. Não, muito pelo contrário, é uma motivação que você tem que ter a cada dia, a cada situação, a cada momento na vida. E intimidade é aperfeiçoar a convivência. No caso do Down, é tão bonito porque ele está aprendendo a olhar, mas nunca deixa de aprender a olhar. Ele está aprendendo a rir e nunca deixa de aprender a rir. Quando a gente aprende algo, a gente abandona. A gente pensa que sabe. O Down não. É um permanente aprendizado. E tem uma coisa que eu acho fantástico, não mente. Uma criança com Down não vai mentir. E tu precisa olhar nos olhos. Ela está falando com a gente, a mãe está falando com a gente, mas tá a mão dela tem olhos. E está conversando com ela. Eles não saem. E é uma atenção que a gente perde na família. De ficar realmente, olha, parar e se dedicar. Eu acho que quem tem Down nos ensina a estar presente. Mas olha, a gente aprende a mudar o nosso olhar para o mundo. Eu mudei o meu olhar para o ser humano, mudei o meu olhar para o mundo, mudei o meu olhar para a educação, e eu sou psicopedagoga. A gente muda o olhar. Você tem um texto que eu tinha até separado para ler, que eu achei lindo para a gente fechar o tema, que é desse aprendizado que todo mundo vai fazendo quando passa a conviver com uma criança, que é o seu, mas que pode ser o dos coleguinhas, pode ser o dos professores, de todos nós. Ela diz assim, desde que nasceu, Clarice me desafiou.
Ela desafiou meu conhecimento, desafiou meus valores mais profundos, desafiou minhas raízes. Ela me destruiu para me reconstruir numa pessoa melhor. Antes dela, eu nada sabia sobre o mundo, sobre a vida e principalmente sobre mim mesma. A faculdade de pedagogia não chegou nem perto de me preparar para recebê-la. A prática do trabalho voluntário, desde a adolescência, em que exercitei o respeito ao outro e suas diferenças, não me preparou para recebê-la. As emoções que eu acreditava conhecer e, de certa forma, dominar, na verdade, sequer as conhecia. Clarice e sua síndrome de Down, que também passou a ser minha, me apresentou um mundo, um ser humano que não fazia ideia existir. Ou seja, é isso que a gente quer aprender. É com essa convivência que todos nós queremos nos modificar um pouquinho também. Seja com a deficiência, com a dificuldade que for. E nós falamos em subestimar jamais. Nós temos um texto subestimar. Nós temos um testemunho próprio aqui de um fã que a gente tem, que ele tem síndrome de Down. E ele começou a frequentar os shows, indo com as pessoas e tal. E a gente tinha todo um cuidado com ele, mas uma coisa assim que... E de repente nós começamos a libertar ele disso. O Odair José. Pô, se ele quiser ir no show, ele vai, do jeito que ele quiser. Começou a aparecer. Daqui a pouco, Fátima, ele estava indo sozinho, pegando o ônibus. Chegava no hotel, primeiro que a gente já dizia, eu sou da equipe do José Menotti Fabiano, vou hospedar aqui. Odair, ele é da cidade americana e ele é tocador de berrante, ele é berranteiro. E agora todo show, quando não tá no da gente, tá no de alguém todo final de semana. Vai sozinho, pega o ônibus, vai se hospeda no hotel, não tem, se alimenta, ele é independente. Totalmente, vocês acreditaram no potencial dele, viram que estavam super protegendo em algum momento. Qual o nome dele? Odair José. Tem nome de artista. Muito obrigada por participarem com a gente, viu? Olha só, no próximo bloco, existe um lugar capaz de contar um pouco da sua história? Nós vamos falar sobre lugares que marcaram as nossas vidas já já. Muito legal. Deixa eu só mostrar aqui, o Rodrigo está aqui de volta com a gente, porque a gente falou lá do carrinho, parecia que o carrinho não tinha funcionado, né, Rodrigo? Mas o carrinho funcionou. Demorou um pouquinho, mas funcionou. A gente tem o teste do vídeo, o vídeo do teste que ele estava fazendo antes, que a gente queria mostrar para você ver a hora... Esse foi o teste. Na hora, acho que vários fatores como emoção e tudo podem ter. Alguém puxou o cabo ali. Ah, tá bom. Alguém desligou ali. Né? O Rodrigo me falou uma coisa. Você tinha falado que você queria muito destacar a importância de que todo o material que vocês têm de pesquisa, do seu instituto, está disponível para professores que queiram buscar ali alguma forma de inspiração. Então, para professores e familiares que queiram entender melhor como é que a gente pode colocar em prática a educação inclusiva, a gente tem um portal chamado Diversa. Então lá as pessoas podem encontrar exemplos de práticas não só do Brasil, mas do mundo todo, né? Práticas exitosas, vídeos. A gente tem uma área onde a pessoa pode mandar dúvidas que ela tenha, dividir os desafios que ela está encontrando, e a gente aciona uma rede de 5.000 usuários para ajudar essa pessoa a criar sua própria prática, a atender com qualidade as crianças com deficiência na escola comum. Então, diversa.org.br vão ser todos muito bem recebidos. E essa é realmente uma grande dificuldade, né? Porque a gente fala tanto do professor nesse país, mas falta dinheiro, às vezes, para uma capacitação, falta estímulo, falta tempo, às vezes, para esse professor se capacitar. Então, talvez seja uma chance dele conseguir perceber o que está acontecendo em volta, né? E às vezes não é só o dinheiro, né? O professor ter o apoio para que ele seja um protagonista, para que ele inove na sala de aula. Né? Ter essa liberdade também, de não ter que seguir exatamente o que todo mundo segue. Padronizar a educação é colocar a educação na falência. Então, não tem sentido algum. E também, Fátima, o professor ser responsável por aquilo que é responsabilidade dele. Hoje em dia a gente vê muito, obviamente, vivemos numa sociedade, muitos jovens da periferia, infelizmente, por falta de oportunidade, se envolvendo em coisas ruins. Eu escuto muito falar que tudo falta educação, é culpa da educação, é culpa da educação. Então, eu penso que professor não tem que educar ninguém. Quem educa filho é pai e mãe. Professor abre janela de conhecimento. Olha aí, que legal. Que já é uma grande parceria, já ajuda muito, né? Obrigada, Rodrigo. Obrigada para vocês. Oi.